Bom dia, estamos aqui mais uma vez com um convidado de honra, né? O Dr. Paulo, um grande parceiro aí da Central Injetáveis. E hoje a gente vai bater um papo sobre injetável em dor crônica, né, doutor? Que tem sido ali revolucionário nesse meio médico. Então, nesse primeiro momento, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua formação, da sua área de atuação e como você começou aí a entrar com terapia nutricional injetável para tratar os seus pacientes. Olha, primeiro, Camila e a própria Central, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É uma satisfação muito grande Sim. estar aqui participando e falando o que eu faço, que eu acho mais importante. Quando a gente vem num podcast ou vem num evento científico qualquer, hoje todo mundo tem acesso à informação, está muito disponível no nosso telefone celular, né? Muita facilidade. Mas falar o que a gente faz é o mais importante, né? O que mais atrai a plateia é dizer o meu jeitinho. Isso. E eu gosto muito de falar sobre o Borogodó. Então eu vim aqui para falar do meu Borogodó, que foi construído ao longo de 39 anos de formado, 25 anos dedicado à medicina da dor. A nossa clínica ela tem de funcionamento ininterrupto 20 anos. E há 20 anos eu faço injetáveis. Que legal! Então, dentro do mundo dos injetáveis, o que eu faço? Essa eu acho que pode ser o meu grande recado para a turma hoje, é como eu faço, a maneira com que eu faço, como eu conheci a Central e o que eu fazia antes, o que eu faço agora, Isso. quais são as expectativas para o futuro. Eu acho que esse vai ser um tema muito legal de conversar contigo. Exatamente. O Dr. Paulo também, pessoal, ele é um mentor de outros médicos, né? E cada vez mais a gente tem visto essa necessidade dos médicos ampliarem a visão para trazer esses tratamentos mais funcionais para os pacientes, né, doutor? E eu queria entender um pouco melhor como que é a sua abordagem com o seu paciente que chega com dor. Olha, a área de atuação em dor, ela é uma área que é comum a 10 especialidades médicas. E a dor talvez seja o motivo que leva a imensa maioria dos pacientes aos consultórios, Sim. ao pronto-socorro. É o que chama mais atenção. Essa dor é um sintoma, mas a clínica de dor, ela não é uma clínica que trata sintoma dor. Isso. Ela trata uma doença muito mais complexa chamada dor crônica. Sim. E essa dor crônica, ela vem de especialistas. A especialidade dor crônica, ela de fato não existe reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, mas sim como uma área de atuação dessas 10 especialidades médicas, das quais as mais comuns são a neurologia, Sim. a neurocirurgia, a Ortopedia, ortopedia né? e a anestesiologia, que é o meu caso. Né? Então, nossos pacientes principais são pacientes de mais idade, que têm processo degenerativo. Sim. São pacientes que têm dores neuropatas, uma doença associada a uma doença do sistema somatosensorial, pacientes oncológicos. Então, são pacientes que têm muito sofrimento. Você imagina a oportunidade que nós temos em tratar esses pacientes de uma forma multiprofissional. Isso. Com várias pessoas associadas, vários agentes de saúde associados. Então, o nosso trabalho é feito com um enfermeiro, com um nutricionista, com um educador físico, com um psicólogo e médicos de várias especialidades. Muito legal. Por isso que ele é tão encantador, ele é tão amplo e eu acho que eu vejo um mercado muito grande, só por uma questão de uma publicação que foi nossa, eu fui um dos pesquisadores no Brasil, o estudo epidemiológico mostrando que o Brasil, assim como o mundo, 37% dos brasileiros, estamos falando de mais de 70 milhões de brasileiros, apresentam pelo menos uma dor crônica. É multifatorial, né? Sim, É uma patologia multifatorial. e geralmente existe um componente biológico, psicológico, social, espiritual, que é a forma com que a gente imagina que esse sofrimento se perpetua. Sim. Deixando, como a gente poderia dizer, progredindo do sintoma dor para uma doença complexa chamada dor crônica. Sim. Né? A progressão de um sintoma para uma dor. Então, a terapia injetável, não se entendendo a confusão entre ser uma infiltrativa de injetável, né? Isso é uma confusão comum, né? Porque as terapias infiltrativas, elas fazem parte também do nosso dia a dia. Tanto as medicações orais, todas as medicações orais, todas as medicações e nutracêuticos orais, todas as formas de medicações e nutracêuticos parenterais, e também as infiltrativas. Sim. Então a gente infiltra bastante alvos ortopédicos, alvos neurológicos. Você trabalha com a parte de ácido hialurônico também? Ah, isso é também. interessante. Toda a medicina regenerativa, inclusive o ácido hialurônico, que talvez seja um dos mais utilizados, né? Mas hoje as células-tronco mesenquimais, tanto da gordura quanto as hematopoéticas da medula óssea, os produtos da periferia, né, o sangue periférico, Sim. o plasma rico em plaqueta, a fibrina rica em plaquetas, são nossos
nosso dia a dia hoje, né? Isso. Em relação às terapias infiltrativas. Mas veja, esse conceito de tratamento da dor crônica, ele nunca pode ser considerado uma terapia isolada. Então não existe para nós, na dor crônica, uma clínica infusional de dor crônica. Não existe uma clínica de dor que faça exclusivamente infiltrações. Ou uma clínica de dor que trate apenas com remédios orais. A gente precisa associar todas essas terapias. né? Talvez essa seja a minha maior contribuição aqui, porque eu fui presidente da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor, um dos fundadores da Sociedade Latino-Americana, e eu vejo que a mensagem que a gente traz da Sociedade Mundial para Estudo da Dor é: trabalhemos de forma integrada. Isso. Vários agentes de saúde associados, não deve haver rivalidade, cada um vai cobrir a sua área de atuação. E o que eu sempre digo, Camila, é que ninguém é suficientemente bom para tratar a dor crônica sozinho. Não dá. Né? Né? Tem que ter ali próximo a equipe multidisciplinar, né? Que é o que você está falando. É muito importante. Por exemplo, no nosso plano de acompanhamento na clínica, a gente tem um plano de acompanhamento. Ou seja, não é uma consulta como outra qualquer que passa por uma série de exames complementares, um diagnóstico e um tratamento, volte daqui a X tempo. Isso é um modelo cartesiano de atendimento médico. O plano de acompanhamento ele é muito mais próximo. Sabe? Ele é muito mais diário, é do dia a dia, é acessibilidade, sabe? Esse paciente ele é recebido e colocado no colo mesmo. O paciente do crônico ele é muito carente, não só no sentido físico, quanto no sentido psicológico, no sentido social, familiar. A família adoece junto, então a família tem que ser tratada junto. Então, no nosso plano de acompanhamento, a primeira abordagem dele, depois dele adquirir o conceito, comprar o conceito da ideia do plano de acompanhamento, é sentar com a nossa enfermeira para passar o nosso diário. Nós temos um diário em que ali ele é apresentado a todo esse conceito, com vídeos meus, vídeo do educador físico, vídeo da nutricionista, como é que a gente fala sobre coisas como injetáveis, sabe? E dizer como a gente pensa a respeito do injetável. Onde entra o injetável na vida dele, né? Na possibilidade de ganho, na reposição adequada, em tempo mais rápido. E é muito bom essa explicação para que o paciente, de fato, ele entenda, né, a efetividade do tratamento. A gente se preocupa muito de separar o joio do trigo, sabe? Então, não acredito em terapias levianas que não sejam baseadas em dados. Isso. Então, esse paciente passa por um processo de aquisição de informações, dentre eles exames laboratoriais, bioimpedância, termografia, uma série de exames que nos municia de informações. Isso é tudo catalogado nesse diário para depois a gente poder entregar. Ótimo. Ou seja, o nosso compromisso com o resultado na entrega final tem que mudar, tem que ser diferente. E essa percepção tem que ser validada por ele, não por nós. Exatamente. Então esse diário ajuda a manter esse paciente engajado no tratamento, no acompanhamento, né? Isso, inclusive a respeito, por exemplo, um exemplo prático aqui do nosso dia a dia, para quem, nossa plateia que está nos ouvindo da Central. Eu faço uma terapia injetável que lhe é favorável, uma vitamina D, um ácido alfa-lipoico, os carros-chefe lá na clínica, né? Vitamina D, ácido alfa-lipoico, lidocaína, são os que a gente mais consome. Todos os materiais para mesoterapia e assim por diante. Se isso não mudar nos exames, ele não consegue tangibilizar. Se isso não mudar na percepção de dor dele, nas escalas que a gente mede, ele não consegue tangibilizar. Se isso não passa a ser um valor que ele percebe, isso não dá o LTV, isso não dá uma visão de longo prazo sobre o benefício das terapias. Isso. Então, tangibilizar a sua entrega, o compromisso com o resultado, o compromisso com a entrega, para nós é muito importante. Maravilha. E, doutor, me conta um pouco aí, já que a gente falou das substâncias que seriam carro-chefe na sua clínica, me fala um pouco dos seus protocolos personalizados. Quando você escolhe, por exemplo, um ácido alfa-lipoico para tratar um paciente, quando você escolhe o SAMe, né, que é muito utilizado também para o tratamento de dor crônica, ou quando incluir um ADEC, uma vitamina B12, como que você faz essa abordagem? Olha, os protocolos foram muito ajudados a mim pela equipe do Central Pharma. Sim. Né?
Porque embora a gente estude alguma coisa sobre todo o universo da medicina, que é infinitamente, encantadoramente infinito, Sim. né, no aprendizado, eu tenho muita dúvida sempre, né? Então eu passo muito comumente na minha consultoria com a Central Pharma, eu tenho este problema. Sim. Eu tenho muito paciente de dor neuropática localizada, tenho muito paciente de dor neuropática advinda de neuropatias periféricas por vários motivos. Por HIV, diabética, isquêmica, pós-revascularização, são fenótipos diferentes. Então, dentro desses fenótipos diferentes, como eu posso otimizar? Paciente de fibromialgia, não são todos iguais? Jamais. Não são todos iguais. Então, baseado nessas informações, é que os protocolos são construídos. Sim. E são mutantes e personalizados. Mas existe uma base. Isso. Existe uma base. Então, há 20 anos eu fiz o meu primeiro injetável, que era o bloqueio simpático venoso com lidocaína. Olha só. Então, o bloqueio simpático venoso de lidocaína eu aprendi quando eu fiz o meu curso na Escola Paulista de Medicina, que eu estudei aqui com a professora Yoko Kimiko Sakata, há muitos anos atrás. Ela já fazia muitos anos e eu aprendi com ela a fazer para dores de um modo geral, para sensibilização central, que cabia para dor neuropática, para fibromialgia, para hérnia de disco, para tudo. Era uma terapia para dessensibilização de uma sensibilização central, não focada num fenótipo específico. E funciona. Sim, tanto a lidocaína quanto a procaína também tem essa aplicação, então, né? Para uso venoso, a gente usa a lidocaína. E para uso para mesoterapia, para neuroproloterapia, etc., a gente usa a procaína. Isso. Muito bem. A partir dali, o universo foi aparecendo para mim, associando a lidocaína mãe base, tanto na sua dose quanto no seu tempo de infusão, que eu fui ficando cada vez mais valente, fazendo de 3 mg por quilo até 7 mg por quilo, inclusive em ambiente hospitalar. Nós fomos adequando e colocando outros produtos que podem ajudar demais, de acordo com o fenótipo de dor do paciente. Então, um bloqueio simpático venoso de lidocaína hoje, para um paciente que tem dor neuropática, qual dor neuropática? Uma neuralgia pós-herpética? É uma síndrome compressiva de uma hérnia de disco? É um paciente que tem uma neuropatia periférica idiopática ou uma neuropatia diabética, uma neuropatia periférica diabética? Você vai fazer essa modulação, né? Exatamente. Dentro do injetável. Então, dentro do meu protocolo de injetáveis, é um diabético tipo 1? É um diabético tipo 2? O que eu posso fazer em injetáveis para melhorar a qualidade do diabetes? E depois eu penso na dor neuropática. Isso. Porque não há dor neuropática periférica que melhore com diabetes descompensável. Isso. Entende? Então, o protocolo ele é personalizado a partir do fenótipo de dor desse paciente. Por isso, dos exames antes. Exame de sangue, bioimpedância. A nossa nutricionista vai tratar o intestino. Você falou, falou de vitamina, não foi? Você imagina a quantidade de paciente meu que chega lá tomando omeprazol, pantoprazol. Nossa, intestino. Por que a senhora toma esse medicamento? O doutor Paulo, olha, eu tomo para proteger meu estômago, né? Eu tomo muito remédio. Mas só sentir alguma coisa no estômago? Não. Como prevenção, Prevenção. né? Mas qual é a dose que a senhora toma? Eu tomo, às vezes eu tomo de 20, às vezes eu tomo de 40. Mas quem lhe prescreveu? Nem lembro, mano, eu tomo isso há anos. Pois O que acontece com esses inibidores de bomba de prótons, né? Eles inibem a absorção de vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, ferro, magnésio. Ou seja, esse paciente passa a ter uma série de limitações de absorção de vitaminas fundamentais para o metabolismo ósseo, por exemplo. Vamos considerar só vitamina, só metabolismo ósseo. Uma senhora, que é minha população é idosa. Então, a osteopenia, a sarcopenia, a osteoporose tem uma relação com o consumo abusivo desses inibidores de bomba. Então, fazemos injetáveis para suprir esse intestino que não absorve bem. Então, reportagens que falam a respeito que as vitaminas têm que ser dadas pela boca, não há dúvida. Sabe, nós estamos falando do mesmo. Então, não devemos ser alarmantes que vitaminas têm que ser dadas pela boca. É claro que tem que ser dada pela boca. A via oral é a via preferencial. Assim como os opioides também são, os anti-inflamatórios, analgésicos antitérmicos. Mas
A minha população não é essa. Minha população são pacientes de maior risco, são pacientes mais doentes, pacientes complexos, que têm múltiplos fatores que propiciam o benefício das terapias injetáveis. E é o que a gente sempre fala, injetável não é para todo mundo, injetável é para quem de fato precisa e necessita. Eu posso até fazer um parênteses. Claro. Quando você fala assim, não é para todo mundo, são dois todo mundo. É um todo mundo paciente e é um todo mundo prescritor. Sim, exatamente. Exatamente. Né? Então, todo mundo prescritor, eu quero dizer, sem nenhum tipo de arrogância, que tem que ser feito em parceria com quem entende mais do que nós. Então, quando eu peço ajuda para um farmacêutico, me ajuda nessa formulação, eu não sei a ordem de botar as ampolinhas dentro do sorinho em relação ao pH, que parece uma bobeira, né? Mas que faz porque toda a bota diferença, tudo junto, mas faz diferença. Sim. Né? Então, quando a minha enfermeira vai fazer a diluição do soro, eu tenho que explicar para ela que existe uma ordem que não pode ser mudada, porque aquela solução muda de pH e pode haver problemas. Então, quando eu passo... eu tenho uma assessoria de farmacêutico em 2 níveis. Tanto nos injetáveis, que é a nossa equipe aqui, olha, eu falei até nossa equipe, tá né? vendo? A nossa equipe aqui, quanto em farmácia de manipulação de orais, de farmácia magistral de oral. Que eu falo, por exemplo, eu tenho pomadas para dor neuropática localizada. E que são pomadas que eu desenvolvi estudando junto com a farmacêutica produtos que o paciente não é alérgico ou que não tem hipersensibilidade cutânea. Sabe? E essa parceria faz diferença, né? Para o seu paciente final, principalmente. E eu posso passar o tamanho do problema. Eu aprendi isso muito estudando inteligência artificial. Geralmente você faz um prompt numa inteligência artificial com um pedaço do teu problema, né? Eu queria que você me ajudasse, como falar na Central Pharma, eu queria fazer uma predição dos assuntos que eu devo abordar. Essa é só um pedacinho do problema, né? Não, você pode dar o problema inteiro. Eu vou fazer um podcast na Central Pharma, eu queria falar o que eu devo dizer lá. Pronto. Passei um problema grande, sai muito melhor explicado. Quando eu passo um problema assim para o farmacêutico, e eu digo para Tamires, olha só, me ajuda, cara, eu tô com um problema assim, eu tô com uma neuropatia diabética num menino, mas esse menino é renal, olha só. Ele é um renal, né? Pré-dialítico, olha só como é que são as coisas. Ele associadamente, ele tem uma doença de Crohn, ele tem um intestino muito ruim, não consegue que ele absorva nada, ele tem dor, ele tem uma poliartrite. Entende? Ela já entendeu a complexidade do meu caso. Porque por feijão com arroz do dia a dia, não tem graça, isso eu resolvo sozinho. Mas eu preciso dessa consultoria para casos complexos. E assim, eu sempre falo com muito orgulho da nossa consultoria, justamente por esse fato, né, de ter essa proximidade com os profissionais e assim, trazer o benefício para o que realmente nos interessa, que é o paciente final, né? Claro. Então isso é muito gratificante, é uma honra tê-lo como nosso parceiro. Eu tenho certeza que estaremos presentes aí em muitos outros eventos, outros podcasts. Quero agradecer você pela parceria, pela presença aqui no nosso evento. E só agradecer mesmo, né? Muito bom tê-lo aqui conosco e seja muito bem-vindo sempre. Eu quero dar um recadinho final para você que está me ouvindo aqui. Isso aí. Dispa-se das vaidades e dispa-se das influências externas. Tenha apenas como compromisso a sua consciência. A sua consciência de dar o melhor para o seu paciente, e as terapias injetáveis têm o seu valor. Aqueles que não cumprem os seus valores como médico, não cumprem os seus compromissos de entrega com o seu paciente, que não têm compromisso com o resultado, com o desfecho, não devem estar te influenciando em relação a isso. Faça as terapias injetáveis que lhe cabem dentro dos protocolos científicos, porque nós vamos melhorar a vida do nosso paciente. E o nosso retorno financeiro, o valor que nós entregamos ao paciente, é que será a nossa remuneração, tendo isso como um compromisso de vida. Arrasou! Muito bom!